Vamos continuar, então. Que bom, gente. Nós somos professores, nós somos da educação. Nós sabemos a importância que tem de nós estudarmos e pormos em prática. Só ler, você vai ficando aí com muito conhecimento, você começa a ficar perdida. Precisa começar a fazer. Por isso que as atividades das aulas anteriores, quando tem alguma coisa prática, por favor, é muito importante, tá bom? Pense você lá com seus alunos, eles só te ouvindo e não fazendo. A gente precisa pôr em prática, porque quando a gente vai para a prática é que a gente começa a encontrar as nossas dificuldades. Consciência pragmática dentro da metalinguística também tem a sua função e a sua importância. Na consciência metalinguística pragmática consiste na reflexão dos aspectos da língua em uso, isto é, uma reflexão sobre o emprego dos recursos linguísticos. Gente, não dá para separar tudo. Olha quanta coisa. Mas tudo isso é refletir sobre a língua. A produção escrita implica na utilização desse tipo de consciência para estruturar os elementos linguísticos, os fonemas, os grafemas, as orações, os parágrafos e tantas outras coisas que tem. Esquecemos da pontuação, vou sempre lembrar vocês aqui, tá bom? Por quê? A pontuação, ela dá o sentido também da frase, lembra? Vírgula trocou de lugar aí, dá outro sentido. Se eu vou fazer uma pergunta, eu não coloco interrogação, eu coloco exclamação, dá outro sentido. Então, também a pontuação faz parte, ok? Organizar o pensamento, além de coordenar todos esses fatores com as exigências contextuais. Olha aqui o que eu acabei de dizer no começo. Eu preciso fazer, não adianta a criança entender oralmente, refletir oralmente sobre isso. Precisa pôr na prática, precisa pôr para escrever, precisa pôr para produzir. Então, a gente precisa garantir aí momentos de produção, dessa escrita de fato mesmo. A gente usa os recursos para ficar lúdico, para brincar, mas eu preciso pôr essas crianças para escreverem. Então, mesmo que eu utilize lá, que eu disse, né, na aula anterior, que eu pego partes da frase, eu recorto em palavras e dou pronto, a criança tem que ordenar. Ok, mas eu preciso também dar momentos para que ela escreva e ordene essa frase escrevendo, tá? Porque aí a gente vai observar trocas de grafemas, a gente vai observar se ela também faz essa cópia aí, essa escrita correta, mesmo que ela ordene, depois ela vai transcrever. E tem que ter momentos também de produção sem estar com base em algo, sem estar com base em apoio, tá bom? Construir mentalmente e mesmo estruturar uma frase, escrever e assim por diante. É muito importante fazer. A competência lá da BNCC traz saber fazer, saber fazer. A gente tem que pôr as crianças para fazerem. Então, a consciência aí, pragmática é definida por Cristal 85 como a capacidade de reflexão do uso da linguagem, especialmente das escolhas acerca do sentido das palavras e a intenção social. Olha lá como casa com a consciência que nós acabamos de ver, tanto a sintática pragmática. Por quê? Porque se eu tenho um conhecimento do sentido e de ordem, por exemplo, né, da semântica, que se eu mudo, eu uso um sentido figurado, por exemplo, eu vou dar um outro entendimento do meu texto. E eu preciso saber usar isso. Isso é pragmática. Para que eu consiga transmitir aí a minha mensagem. Para que eu consiga produzir um texto com todos esses recursos da língua e que o outro, que toda vez que eu me coloco no lugar de escritor, que eu vou escrever algo, seja um bilhete, seja um convite, qualquer gênero, eu preciso pensar para quem eu estou fazendo. Então, como eu vou passar essa mensagem? E isso é uma consciência que a gente tem que trabalhar aí. Dos efeitos do uso dessa linguagem no outro que está envolvido no ato da comunicação. Então, é efetivamente pôr todo esse conhecimento no papel em prática. E aí tem uma grande dificuldade que nós vemos hoje, que eu também já mencionei, que são pessoas que sabem falar, que sabem se comunicar às vezes, mas tem uma grande dificuldade do que? De colocar isso no papel.
Então, por isso que a gente não pode ficar limitando as crianças de que eles não sabem escrever ainda. Só vai escrever, como nós já tivemos na história da nossa alfabetização, em momentos que a criança só podia escrever quando ela soubesse escrever. Só poderia ler quando ela soubesse ler. Não. É fazendo que se aprende. Então, é tentando escrever, é tentando ler que nós vamos dar conta disso, tá? A pragmática é o ramo da linguística que estuda o uso correto da linguagem pelos falantes da língua nos seus diversos contextos. E aí entra a questão do letramento, que é a função social também da escrita, né? Que eu preciso saber qual gênero usar, que tipo de linguagem usar, como eu vou me expressar nisso. Ou seja, estuda a relação existente entre o significado das palavras, o interlocutor e o contexto. Isso aqui é a produção nua e crua, né? Eu preciso pôr em prática tudo isso. Eu preciso construir textos que deem clareza nas suas palavras. E aqui entra vocabulário, quanto mais palavras as crianças souberem, mais ela vai conseguir escolher entre as palavras que ela conhece para ter aí um bom texto escrito, um bom bilhete escrito que seja, né? Então, isso daqui é o fazer mesmo aí da escrita e o uso de todos esses recursos linguísticos que nós já falamos, que nós já citamos na escrita. Então, precisa garantir momentos para a produção textual, sim. A pergunta é muito tarde, em um contexto, pode se referir a um pedido de informação sobre as horas. Em outro contexto, pode se referir a uma interrogação sobre ter chegado antecipadamente ou não. As questões que a gente estava vendo na semântica também, né? Então, como que eu vou querer usar? O que eu estou querendo transmitir? Como que eu vou usar o recurso linguístico aí? Qual a melhor forma de eu me expressar sobre isso? E a gente sabe também que há textos que a gente pode expressar até sentimentos. A forma como você coloca, você pode ser mais agressivo, mais emocional, mais afetivo. Tudo isso o texto transmite para a gente nas palavras, né? Então, tudo isso faz parte da consciência pragmática. E como que eu vou usar isso? Como que eu vou alinhar tudo isso na produção que eu vou fazer? Para formular agradecimentos, podemos dizer: valeu, muito obrigada, fico muito grata, atenciosamente, estou à sua disposição. Então, tudo isso é o momento que eu vou usar. O que cabe aqui? Qual é o tipo de texto que eu estou escrevendo? Quem vai ler isso? Que informação eu quero passar? Né? Nesse sentido. Entre outros, mediante o conhecimento do contexto mais formal ou informal que a mensagem é transmitida, bem como os diferentes interlocutores envolvidos no processo comunicativo. Então, aqui nós vamos cuidar da produção mesmo e pôr essas crianças para usar isso dentro de um contexto. Ela tem que escrever, ler, entender como está e qual é a melhor forma de escrever isso aqui. Então, vamos voltar tudo lá, ó. Vamos dar um resumão disso aqui. A consciência silábica nós vimos, habilidade, conhecimento e manipulação das construções da palavra por cima. Então, a criança precisa saber que tem construções silábicas. Rimas e literações, parte da consciência fonológica, habilidade, conhecimento de produção, semelhança sonora. Rima final, literação, início, tá? De conhecimento de produção de fonemas semelhantes, repetidos no início das palavras ao longo de uma frase ou verso, né? Aliterações, o rato, roeu, a roupa do rei de Roma, tudo com R, começa com R, tá? Consciência fonêmica, habilidade e conhecimento da manipulação dos fonemas, esse é o mais difícil, tá? É a menor parte aí. Isolar fonema não é fácil, cuidado com as atividades que vocês dão lá, por exemplo, assim, ó, você escreve aca, e aí você vai lá e fala para a criança qual que é a letra que começa. Vaca é diferente de V. Então, cuidado com essas coisas no início. A criança não consegue fazer isso. Escrita e leitura de palavras envolve inicialmente relações fonéticas simples. B, D, T, V são as mais perceptíveis, né? As crianças sabem que B, D é o nome da letra. Passando as relações complexas de um
mesmo fonema que tem várias grafias. Por isso que é difícil, tá? Lembra lá do C com S, cela, cela de cavalo, cela de prisão? Exemplo, varal de letras, loteria de palavras, mas isso aqui, gente, tem que tomar muito cuidado com como vocês montam isso, por conta de ser um isolamento de fonema e a criança não sabe ainda a relação grafema-fonema, ela vai ficar, ela não tem essa relação da grafema-fonema, ela vai ficar perdida aí, e a gente acaba tendo que dizer ali, tá, é V, é F, e a gente está dizendo a letra, não o fonema. Letra intrometida, brinco de palavras, etc. Consciência semântica, habilidade de permitir a reflexão acerca dos significados da palavra. Inclui selecionar o vocabulário adequado a cada situação de comunicação e a cada gênero textual. E também estabelecer relações entre a palavras a partir de radicais. Pedra, pedrinha, lenda do campo semântico, que eu falei, pedreira, pedreiro, etc. Sapato, sapateiro, e aí vai. Exemplo, escrita de frases, produção de histórias a partir de caixa maluca, são algumas situações. Palavra intrusa numa frase, etc. A sintática, habilidade cognitiva de manipulação da estrutura de frases, é responsável pela escrita não aglutinada, trata muito da segmentação aí de palavras, organização coerente das frases e a leitura. Exemplo, montar coletivamente uma música, parlenda, trava-língua, palavra intrusa numa frase. A pragmática vem aí a produção textual, né? A leitura contextual, o uso recorrente da língua, levando em consideração o suporte, o gênero, trata dos aspectos culturais que dão sentido à escrita dentro de um contexto, trata da função da escrita, quem eu estou escrevendo, como eu vou produzir, qual é a melhor forma de eu escrever o que eu quero me comunicar. E o nosso desafio é encontrar formas de fazer com que as crianças notem os fonemas, que é o mais difícil, gente, a sua existência e a possibilidade de separá-los. Essa consciência fonêmica é a mais complexa. Então, iremos buscar o nível fonêmico, pois é a consciência dos fonemas que possibilita as crianças entenderem como o alfabeto funciona. Uma compreensão que é fundamental para ler e escrever. Então, a consciência fonêmica não é a primeira, né? Mas a gente já trabalha relação grafema-fonema, que é o princípio alfabético. Eu não trabalho fazendo muita articulação em método fônico, faz isso, eu não conheço método fônico, mas eu uso o meu conhecimento de fonética, de fonema, para isso. Então, por exemplo, esses dias eu estava fazendo com uma criança e tem até o uso de máscara e tudo, né? E eu estava falando era lo, e ele falava to. Eu falava lo, ele falava to. Então, nesse sentido, eu peço para a criança olhar bem a minha articulação. Não é que eu fico lá, não ensino as letras, não quando eu faço o alfabeto, tá? Mas quando eu pronuncio a palavra, a criança está trocando fonemas, eu faço nesse sentido. Então, eu disse para ele, eu estou falando lo. Você está me dizendo to. É diferente. Olha minha boca como muda. É outra letra. Lo. E você está pegando to. Então, eu faço nesse sentido. Não que eu fico lá. P. Sh. Não, tá? Não trabalho o fonema nesse sentido, mas essa articulação, sim. E nessa ordem aí de ensino da consciência fonológica mesmo, de fonemas aí, da ordem fonêmica de ensino, que é mais fácil, tá? E é isso, deixa eu ver. Não, tem mais coisas. Estudos sugerem que as crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita devem participar de atividades para desenvolver consciência fonológica. Os estudos trazem muito, que independente do método que você utiliza, a consciência fonológica tem que estar presente. Ela é uma estratégia, ela não é um método, tá bom? Em programas de reforço escolar, terapias com profissionais especializados, fonoaudiólogo, psicopedagogo. A gente trabalha muito na clínica consciência fonológica. As crianças com muita dificuldade precisam saber o som das letras e como isso se forma nas palavras.
Além disso, as escolas podem desenvolver, desde a pré-escola, atividades de consciência fonológica, é o que traz a nossa BNCC agora, né? Com objetivo preventivo, a fim de minimizar as possíveis dificuldades na aquisição de escrita. E também temos que tirar um pouco essa questão de fala infantilizada. Eu recebo também no consultório crianças já com 7 anos, e muito infantil as falas. E a gente precisa ter pronúncia aí mais correta para trabalhar essa questão fonológica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar? Essa foi a nossa aula de agora e vamos para a próxima, então. Até já!